Em uma aldeia cercada por vastos campos verdes e montanhas majestosas, uma jovem camponesa chamada Clara. O vento bailava entre os campos de trigo dourado, enquanto ela caminhava com passos leves pela trilha empoeirada que cortava as plantações. Seus cabelos castanhos esvoaçavam ao ritmo da natureza, e seus olhos, da cor do mel selvagem, refletiam a pureza de uma alma intocada pelas maldades do mundo. Desde menina, Clara havia sido educada na fé e na simplicidade, ensinamentos preciosos, deixados por sua avó, Dona Maria, uma mulher de poucas palavras, mas de sabedoria profunda. Nas noites frias, sentadas próximas à lareira, a anciã segurava as mãos pequenas da neta entre as suas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho árduo, e sussurrava com voz embargada que o amor de Deus era a luz que iluminava os caminhos mais sombrios. "Lembre-se, minha pequena", dizia ela com os olhos marejados, "quando a escuridão parecer impenetrável, quando o fardo for pesado demais para seus ombros, é o amor divino que te guiará para casa." Aquelas palavras se enraizaram no coração de Clara como sementes plantadas em terra fértil. Mesmo após a partida da avó, levada por uma febre inclemente que assolou a região, a jovem mantinha viva a chama da fé que herdara. A ausência da matriarca deixou um vazio doloroso, uma ferida que sangrava silenciosamente em seu peito. Mas Clara aprendeu a transformar a dor em força, a saudade em determinação. Os anos se passaram, e a menina cresceu, tornando-se uma jovem de beleza. Simples e rara, trabalhava na pequena fazenda de sua família com dedicação incansável, acordando antes mesmo do sol anunciar o novo dia. Suas mãos delicadas, agora calejadas pelo trabalho constante, cultivavam o trigo com carinho, como se cada grão fosse uma prece silenciosa. Cuidava dos animais com a mesma atenção que dedicaria a um irmão enfermo, conversando com eles nas horas de solidão, encontrando companhia nos olhos atentos das ovelhas e no mugido compassado das vacas. Embora a vida fosse dura e os desafios fossem muitos, as secas que castigavam a plantação, as tempestades que destruíam o trabalho de meses, a escassez que por vezes batia à porta como um visitante indesejado, ela sempre mantinha um sorriso no rosto. Era um sorriso que nascia de dentro, alimentado pela crença inabalável de que sua fé poderia mover montanhas, de que o amanhã seria melhor que o hoje, de que as provações eram apenas o caminho para o amadurecimento da alma. As outras jovens da aldeia, com suas roupas coloridas e sonhos de partir para a cidade grande, muitas vezes zombavam da devoção de Clara. "Olhem para ela", sussurravam entre risinhos maliciosos, sempre com a cabeça nas nuvens, acreditando em histórias de velho. Mas as palavras maldosas escorriam por ela como água em penas de cisne. Clara não se importava com o escárnio, pois sabia que a verdadeira riqueza não estava nos vestidos caros ou nas joias reluzentes, mas na paz que habitava seu espírito. "Um dia vocês entenderão", pensava ela enquanto observava as amigas de infância se afastarem, "que há tesouros que os olhos não podem ver e que o coração não pode comprar." A tranquilidade de sua vida, no entanto, estaria prestes a ser abalada como um lago sereno perturbado por uma pedra lançada em suas águas mansas. O destino, em seus caminhos misteriosos, havia traçado para Clara uma provação que testaria a força de sua fé até as últimas consequências. Certa manhã, quando o orvalho ainda adornava as folhas como pérolas translúcidas, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros que anunciavam o nascer do dia, Clara caminhou até o rio que cortava a propriedade. Era seu ritual diário, um momento sagrado de contemplação antes de iniciar as tarefas. Sentada sobre uma pedra lisa à beira da água cristalina, ela observava o reflexo do céu tingido de rosa e lilás, perdida em pensamentos e orações silenciosas. Foi nesse momento de vulnerável introspecção que Clara viu uma figura se aproximar pela margem oposta do rio. Era um homem alto, de porte elegante e andar cadenciado, como se cada passo fosse calculado para causar o máximo impacto. Vestia roupas finas, de tecidos que Clara jamais havia visto, em tons de vermelho profundo e dourado reluzente. Seus cabelos negros como a noite sem estrelas
contrastavam com a pele pálida, quase translúcida, e seus olhos tinham o brilho hipnótico de duas esmeraldas sob a luz do sol. O estranho sorriu ao perceber que estava sendo observado, e seu sorriso possuía uma beleza perturbadora, como uma rosa perfeita demais para ser verdadeira. Atravessou o rio pisando sobre pedras que pareciam surgir sob seus pés, como se a própria natureza se curvasse à sua passagem. Aproximou-se de Clara com a graça de um felino, e quando falou, sua voz era como música, envolvente e sedutora. "Bom dia, jovem senhorita", disse ele com uma mesura elegante. "Espero não estar interrompendo seu momento de solitude." Clara, que raramente conversava com estranhos, sentiu-se estranhamente à vontade na presença daquele homem. Havia algo nele que inspirava confiança imediata, como um velho amigo reencontrado após longa ausência. "Bom dia", respondeu ela, tentando não demonstrar o fascínio que a consumia. "O senhor não é destas paragens." O homem riu, um som cristalino que ecoou pelas árvores ao redor. "Sou um viajante", explicou ele, sentando-se na pedra ao lado de Clara com uma familiaridade desconcertante. "Meu nome é Lúcio e venho de terras distantes, além das montanhas que você vê no horizonte." Clara observou as montanhas que conhecia desde sempre com novos olhos, imaginando o que existiria além daqueles picos nevados, que mundos desconhecidos aguardavam ser descobertos. Uma curiosidade que jamais havia sentido brotou em seu peito, como uma semente adormecida, que finalmente encontra a luz do sol. "Eu sou Clara", apresentou-se ela com simplicidade. "Clara", repetiu Lúcio, como se saboreasse cada sílaba. Um nome apropriado para alguém com luz própria. Nas semanas que se seguiram, Clara encontrou Lúcio todos os dias naquele mesmo local. O estranho viajante falava de mundos além do que ela conhecia, de cidades com torres tão altas que pareciam tocar as nuvens, de festas que duravam dias inteiros, de roupas mais finas que asas de borboleta e joias que brilhavam como estrelas, caídas do céu. Prometia riquezas, poder e uma vida cheia de aventuras, longe da monotonia da aldeia e do trabalho exaustivo da fazenda. "Você merece mais, Clara", dizia ele, segurando suas mãos com delicadeza calculada. "Alguém com seu espírito deveria conhecer o mundo, experimentar tudo o que ele tem a oferecer. Por que se contentar com migalhas quando poderia ter um banquete?" A jovem, seduzida por essas promessas glamurosas e pela perspectiva de uma vida, de comodidades que jamais havia imaginado para si, logo se deixou cativar. Os encontros com Lúcio tornaram-se o centro de seus pensamentos, e as tarefas diárias que antes executava com alegria transformaram-se em fardos insuportáveis que a impediam de estar na companhia do fascinante estrangeiro. Seu pai, um homem simples e de poucas palavras, observava a mudança na filha com crescente preocupação. "Clara está diferente", comentou ele uma noite com a esposa, enquanto a jovem pela primeira vez recusava-se a participar da oração familiar antes do jantar. Há uma sombra em seus olhos que nunca vi antes. A mãe de Clara, uma mulher de fé inabalável como a filha havia sido até então, suspirou pesadamente. "Devemos orar por ela", respondeu com voz embargada pela emoção. "Algo está afastando nossa menina do caminho da luz." No entanto, qualquer tentativa de aproximação era recebida por Clara com irritação crescente. As perguntas gentis sobre onde passava as tardes eram respondidas com evasivas. Os conselhos amorosos eram recebidos com desdém. Os olhares preocupados eram ignorados com frieza deliberada. Uma muralha invisível ergueu-se entre a jovem e sua família, construída com tijolos de segredos e argamassa de mentiras. Enquanto isso, ao longo dos dias, Clara começou a perceber sutis mudanças em Lúcio. Suas histórias maravilhosas agora vinham acompanhadas de comentários depreciativos sobre a vida simples que ela levava, sobre a ingenuidade de sua fé, sobre a prisão sem grades, que era dedicar a vida ao trabalho honesto e a devoção a Deus. As palavras que antes soavam como poesia começaram a revelar-se envoltas em uma sutileza enganosa e sedutora, como mel envenenado que adoça antes de matar.
Em raros momentos de clareza, quando estava sozinha em seu quarto simples, observando o céu estrelado pela janela pequena, Clara sentia um desconforto crescente, uma inquietação que não conseguia nomear. A voz de sua avó ecoava em sua memória, advertindo sobre os perigos do orgulho e da ganância, sobre como o mal muitas vezes se disfarça com as vestes mais belas para atrair os desavisados. O demônio não vem com chifres e tridente, minha pequena, costumava dizer a anciã. Ele vem com promessas que seu coração deseja ouvir. Mas esses momentos de dúvida eram rapidamente sufocados quando Clara voltava a encontrar Lúcio. O viajante, percebendo as hesitações da jovem, intensificava seus encantos, tornando-se ainda mais atencioso, mais envolvente, mais irresistível. Clara, como um pássaro hipnotizado pela dança de uma serpente, deixava-se levar pelo fascínio, afundando cada vez mais em um pântano de ilusões. O viajante, na verdade, era um demônio disfarçado, um ser das sombras que havia observado Clara por muito tempo, atraído pela pureza de sua alma e determinado a corrompê-la. Seu objetivo não era apenas conquistar mais um servo para as trevas, mas destruir a luz que brilhava tão intensamente na jovem camponesa. Provar que até mesmo o mais forte dos fiéis poderia ser dobrado pela tentação. Em momentos de fragilidade, quando Clara se encontrava exausta pelo trabalho ou magoada por algum comentário de seu pai, Lúcio começava a insinuar-se mais profundamente em sua vida. Apresentava tentações sutis que testavam sua fé, como a ideia de faltar às orações para encontrá-lo, de descansar em vez de trabalhar, de mentir para proteger seus encontros secretos. Por que se esgotar trabalhando, quando poderia estar comigo? Perguntava ele com um sorriso sedutor. Por que seguir regras impostas por outros quando poderia ser livre? Por que agradecer a um Deus invisível pelas pequenas migalhas que caem de sua mesa, quando poderia ter o mundo aos seus pés? Aos poucos, Clara foi cedendo a essas pequenas tentações. Primeiro, eram apenas mentiras inocentes para justificar suas ausências. Depois, passou a negligenciar suas responsabilidades, deixando que o pai idoso assumisse tarefas que antes eram suas. Por fim, a oração, que antes era seu refúgio nos momentos difíceis, tornou-se um hábito abandonado, substituído por sonhos de grandeza e de uma vida ao lado do misterioso Lúcio. As sementes da dúvida começaram a germinar em seu coração e Clara se viu dividida entre a devoção a Deus que havia sido seu alicerce durante toda a vida e a tentadora oferta de Lúcio, de um mundo de prazeres e descobertas. Era como se duas forças invisíveis disputassem sua alma, puxando-a em direções opostas com igual intensidade. Durante esse período de confusão interna, os campos da família começaram a definhar. As plantas, que antes cresciam viçosas, sob os cuidados de Clara, agora murchavam sem explicação. Os animais, sempre saudáveis, adoeciam misteriosamente. A prosperidade modesta que a família sempre desfrutara converteu-se em escassez alarmante, como se uma maldição tivesse sido lançada sobre a propriedade. O pai de Clara, um homem de fé simples mas inabalável, convocou a família para uma noite de oração especial. Algo maligno ronda nossa casa, declarou ele com os olhos marejados, não de medo, mas de determinação. Devemos nos unir em oração e pedir proteção. Clara, movida mais pela culpa do que pela fé, participou do ritual familiar. Enquanto as palavras de devoção eram proferidas, uma tempestade inesperada desabou sobre a região. Os trovões ecoavam como rugidos furiosos, e os relâmpagos cortavam o céu em estilhaços de luz, iluminando os rostos concentrados da família. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando um trovão particularmente violento sacudiu a pequena casa, fazendo as janelas tremerem em seus caixilhos. Em meio a essa demonstração de fúria da natureza, a jovem teve uma visão fugaz, que a deixou sem fôlego. Por um instante, quando um relâmpago iluminou o ambiente, ela viu não o rosto sereno de seu pai recitando orações, mas uma criatura grotesca, com olhos vermelhos como brasas e um sorriso repleto de dentes pontiagudos. A visão durou apenas um segundo,
mas foi o suficiente para plantar em seu coração uma semente de terror. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Revirava-se na cama simples, atormentada por pesadelos nos quais Lúcio se transformava em uma besta horrenda que a arrastava para um abismo sem fim. Em um momento de lucidez, entre o sono e a vigília, ela se lembrou de todas as bênçãos que lhe foram dadas: o amor incondicional de seus pais, a sabedoria transmitida por sua avó, a beleza da vida simples que levava, a paz que sentira durante toda a vida ao comungar com Deus em suas orações. Essas recordações despertaram em Clara uma nostalgia profunda pelo tempo em que sua fé era inquestionável, em que seu coração não conhecia a dúvida que agora a consumia. Uma lágrima solitária rolou por seu rosto, enquanto ela se perguntava como havia permitido que um estranho, por mais fascinante que fosse, abalasse os alicerces de tudo em que acreditava. Na manhã seguinte, decidida a confrontar seus temores, Clara caminhou até o rio mais cedo que o habitual. Precisava conversar com Lúcio, exigir explicações sobre a visão aterradora que tivera, colocar um fim ao turbilhão emocional que a consumia. No entanto, o viajante não apareceu. Durante horas, ela aguardou à beira do rio, observando o sol percorrer sua trajetória no céu, tingindo as águas primeiro de dourado, depois de carmesim, até que as primeiras estrelas começaram a pontilhar o firmamento. Quando já se preparava para retornar à casa, desapontada e confusa, Clara ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Lúcio surgiu entre as sombras das árvores, mais belo do que nunca, seus olhos brilhando com um fulgor sobrenatural na penumbra do entardecer. "Perdoe-me pelo atraso, minha querida", disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tinha assuntos importantes para resolver. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao notar uma mudança sutil em Lúcio. Havia uma aura de perigo ao seu redor, algo primitivo e ameaçador que ela não havia percebido antes. Ou talvez sempre estivesse lá, oculto sob a máscara de charme e sofisticação que ele usava com tanta habilidade. "Quem é você realmente?", perguntou ela sem rodeios, surpreendendo a si mesma com a ousadia. "Ontem à noite, durante a oração, eu vi algo." O sorriso de Lúcio desapareceu, substituído por uma expressão de cálculo frio. Por um instante, Clara teve a impressão de que a máscara humana que ele usava havia escorregado, revelando algo antigo e maligno por baixo. "Você está cansada, imaginando coisas", respondeu ele, recuperando rapidamente a compostura. "Venha comigo agora, Clara. Está na hora de deixarmos este lugar para trás. Tenho muito a lhe mostrar, mundos que você nem imagina que existem." Ele estendeu a mão em um convite tentador, e Clara sentiu-se dividida entre o desejo de aceitar e o instinto que gritava para que fugisse. Em seu coração, uma batalha silenciosa se travava entre a escuridão que Lúcio representava e a luz que sua fé sempre havia sido. "Preciso de tempo", murmurou ela, recuando um passo. "Não posso simplesmente abandonar minha família, tudo o que conheço." Os olhos de Lúcio endureceram, perdendo momentaneamente o brilho sedutor, revelando uma frieza calculista que fez o sangue de Clara gelar em suas veias. "Tempo é um luxo que não temos, minha querida", sibilou ele. "A escolha é simples. Venha comigo agora e conhecerá prazeres com os quais nunca sonhou, ou permaneça aqui, apodrecendo neste fim de mundo, escrava de um Deus que não se importa com seu sofrimento." As palavras atingiram Clara como um chicote, revelando a verdadeira natureza daquele que ela julgava ser seu amigo, talvez até mesmo seu amor. Naquele momento de clareza dolorosa, ela compreendeu o quanto havia se afastado de seus valores, o quanto havia permitido que a sedução das promessas vazias corrompesse sua alma. "Eu preciso pensar", gaguejou ela, dando mais um passo para trás. Lúcio sorriu, mas não havia alegria em seu semblante, apenas uma predatória satisfação. "Pense, minha Clara", concedeu ele com um gesto magnânimo. "Estarei aqui amanhã ao pôr do sol, mas saiba que esta será sua última chance. A partir de então, os portões deste mundo paradisíaco que lhe ofereço estarão fechados para sempre." Com essas palavras,
Ele se afastou, desaparecendo entre as sombras da floresta que margeava o rio. Clara permaneceu imóvel, sentindo o coração martelar contra o peito como se quisesse escapar. Quando finalmente conseguiu mover-se, correu, de volta para casa como se perseguida por demônios invisíveis. A noite caiu sobre a aldeia, trazendo consigo um silêncio opressivo. Clara, em seu quarto, ajoelhou-se ao lado da cama como não fazia há semanas. Tentou rezar, mas as palavras, que antes fluíam naturalmente agora, pareciam estranhas em sua boca, como se tivesse esquecido a língua materna após longa ausência. Uma vergonha profunda a consumia, a compreensão tardia de como havia traído não apenas sua fé, mas a si mesma. Enquanto contemplava a lua cheia refletida na superfície do rio, visível pela janela de seu quarto, Clara sentiu a presença de algo sombrio invadir seu espaço de paz. Um vento gélido soprou através da janela fechada, apagando a vela que iluminava o aposento. Na escuridão repentina, 2 olhos vermelhos como brasas surgiram aos pés de sua cama. Por que esperar? Até amanhã? Sibilou uma voz que era e ao mesmo tempo não era a de Lúcio. A noite é o momento perfeito para selarmos nosso acordo. Lúcio se materializou diante dela, mas não mais sob a forma do belo viajante que a havia seduzido. Revelou-se em sua verdadeira natureza, um ser grotesco, com pele escamosa, asas de morcego que se estendiam das costas como membranas negras e chifres retorcidos que adornavam uma cabeça vagamente humana. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos, hipnóticos, sedutores, prometendo mundos de prazeres proibidos. O demônio sorriu com malícia, exibindo dentes pontiagudos como agulhas. Surpreendida, minha querida, esta é minha verdadeira face, aquela que mostrarei a você quando for minha por completo. O frio atravessou o corpo de Clara ao ouvir essas palavras, mas, surpreendentemente, o terror inicial deu lugar a uma calma inesperada. As lembranças de sua avó ecoaram em sua mente com clareza cristalina, como se a anciã estivesse ao seu lado, sussurrando palavras de encorajamento. O mal só tem poder sobre nós quando permitimos, minha pequena, dizia a voz em sua memória. A escuridão não pode existir onde há luz. Clara recordou os momentos de dor em sua vida. A morte da avó, as colheitas perdidas, as doenças enfrentadas, mas também das vitórias que conquistou com fé e lágrimas. Lembrou-se do calor que sentia no peito quando orava, da paz que a invadia quando contemplava a natureza, percebendo a mão de Deus em cada detalhe, do amor incondicional que seus pais lhe devotavam, reflexo do amor divino que sempre a cercara. Em vez de se entregar ao desespero, como o demônio esperava, Clara encontrou dentro de si uma força que julgava ter perdido. Decidiu que não havia tesouro, aventura ou promessa que pudesse substituir a paz que sentia quando orava e se entregava ao amor divino. Lúcio a confrontou com uma proposta ousada, um pacto que lhe traria riqueza e glória, o conhecimento de segredos proibidos, o poder sobre outros homens. Em troca, exigia apenas uma coisa: a renúncia ao seu amor por Deus, a entrega voluntária de sua alma à escuridão. Uma troca justa, não acha? Perguntou ele com um sorriso enviesado. Uma vida de prazer e poder em troca de uma alma que, no fim das contas, é apenas um conceito abstrato. Em uma batalha interna que a consumia, Clara sentiu cada fibra de seu ser dividida entre a tentação e a redenção. Por um lado, a promessa de uma vida extraordinária, livre das limitações da moralidade e da fé. Por outro, a consciência de que tal escolha significaria uma eternidade de vazio espiritual, de separação da luz que sempre havia guiado seus passos. Com lágrimas nos olhos, ela declarou sua decisão. Não aceitarei seu pacto. Minha alma pertence a Deus, e nem todos os tesouros do mundo podem comprar o que não está à venda. Naquele momento, como se respondendo à sua declaração de fé, a luz que ardia dentro dela começou a brilhar intensamente, primeiro como uma faísca tímida, depois como uma chama vigorosa que iluminava todo o quarto, repelindo a escuridão que cercava o demônio. Lúcio recuou,
cobrindo os olhos com as mãos garradas, como se a luz o ferisse fisicamente. Seu semblante transformou-se em uma máscara de fúria e incredulidade. "Você está cometendo um erro, tola", rugiu ele, sua voz não mais melodiosa, mas um som gutural que parecia vir das profundezas da terra. "Pensa que seu Deus se importa com uma camponesa insignificante, que suas orações são ouvidas entre milhões de súplicas? Eu ofereço certezas, não promessas vazias." Irritado pela resistência inesperada, Lúcio tentava convencê-la com promessas cada vez mais sedutoras, pintando quadros vívidos de uma vida de luxo e aventuras que a aguardava. Ao mesmo tempo, ameaçava-a com a solidão e a dor que seriam suas companheiras se ela não o seguisse, descrevendo um futuro de trabalho árduo e velhice solitária, esquecida por todos, abandonada até mesmo por seu precioso Deus. Mas Clara, reforçada pelas recordações e ensinamentos de sua avó, pela fé que havia sido testada e provada verdadeira, fechou os olhos e começou a orar fervorosamente. Não mais com palavras ensaiadas ou rituais vazios, mas com o coração aberto, pedindo proteção de Deus e a força para resistir à tentação que se apresentava em sua forma mais terrível e sedutora. A oração de Clara, nascida da humildade e da fé sincera, elevou-se como um escudo invisível entre ela e o demônio. Quanto mais ela orava, mais intensa se tornava a luz que emanava de seu ser. Uma luz que não vinha de fonte externa, mas brotava de dentro, da conexão restaurada com o divino que habitava em sua alma. O demônio, incapaz de suportar a luz da fé que emanava de Clara, começou a se dissolver, suas formas grotescas se desfazendo na noite escura como névoa sob o sol da manhã. Seus gritos de fúria transformaram-se em lamentos de derrota, ecoando cada vez mais distantes, até desaparecerem por completo. Com a respiração acelerada e o corpo trêmulo pelo esforço espiritual, Clara percebeu que havia vencido não apenas o demônio que a assediava, mas também a batalha interna que travava contra suas próprias dúvidas e fraquezas. Havia enfrentado a tentação em sua forma mais sedutora e emergido vitoriosa, não por sua própria força, mas pela graça divina que nunca a abandonara. Mesmo quando ela havia se desviado do caminho, ao ver o demônio desaparecer, levando consigo as sombras que haviam dominado o quarto, um raio de luz prateada penetrou pela janela, como se a própria lua abençoasse sua vitória. Uma paz indescritível invadiu seu ser, uma sensação de pertencimento e propósito que havia perdido nas semanas de sedução demoníaca. Clara caiu de joelhos, não em desespero, mas em gratidão profunda. Lágrimas de alívio e alegria corriam livremente por seu rosto enquanto ela agradecia pela proteção recebida, pela segunda chance, pela reafirmação de sua fé através da provação enfrentada. Quando o sol nasceu, tingindo o horizonte com tons de ouro e rosa, Clara já estava, de pé, trabalhando nos campos com renovada energia. Seus pais, ao observá-la, notaram imediatamente a mudança. A luz havia retornado aos seus olhos, o sorriso sincero aos seus lábios, a serenidade ao seu semblante. Sem necessidade de explicações, compreenderam que sua filha havia retornado, que a sombra que a afastara deles havia sido dissipada pela luz da fé reencontrada. A partir daquela noite memorável, Clara se tornou um farol de esperança para a aldeia. Sem alarde ou ostentação, compartilhava sua história com aqueles que enfrentavam dúvidas ou tentações, encorajando-os a se lembrarem da força que a fé pode proporcionar nos momentos mais sombrios. Os campos da família, antes murchos e estéreis, floresceram com vigor renovado sob seus cuidados. Os animais recuperaram a saúde e a prosperidade modesta retornou ao lar, não como recompensa pela fidelidade, mas como consequência natural de um trabalho realizado com amor e dedicação. Clara aprendeu que o verdadeiro tesouro não estava nas riquezas materiais ou nos prazeres efêmeros que Lúcio havia prometido, mas no amor de Deus e nas relações que cultivava ao longo da vida. A liberdade que encontrou ao resistir à tentação fortaleceu sua coragem e sua espiritualidade, permitindo que enfrentasse as dificuldades inevitáveis da vida
com graciosidade e determinação inabalável. Com amor abnegado e generosidade sincera, Clara cultivou sua terra e enriqueceu a vida da comunidade, mostrando com ações mais do que com palavras que, mesmo diante da adversidade mais extrema, a fé é capaz de transformar incertezas em bênçãos, desespero em esperança, escuridão em luz.